E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Caio do Grupo Inteligência Industrial e está iniciando mais uma videoaula sobre soldagem. Tema de hoje, trinca frio, tema muito importante em chão de fábrica, também muito negligenciado. Na aula de hoje nós vamos entender sobre os mecanismos de formação dessa trinca, como podemos evitá-lo. Há também no final dessa apresentação uma surpresa que eu separei para vocês, que é um questionário com 3 questões, que vocês podem resolvê-las e mandar as respostas para nós nos comentários, para nós discutirmos mais essas respostas, para ajudar vocês a fixarem o que vocês virem nessa aula, beleza? Espero que vocês gostem da aula de hoje, aproveitem, valeu! Então vamos entender por que ela recebe esse nome de trinca frio. Ela normalmente acontece até 48 horas após a soldagem. Dificilmente esse fenômeno ocorre logo após a soldagem. Então o pessoal chama de trinca frio porque é depois que a peça já esfriou que ela acaba trincando. Então majoritariamente ela acontece nas arques do material, que é na beira da solda, na margem da solda, aqui onde a dureza é mais elevada. Então, da onde que vem esse hidrogênio que causa essa trinca por hidrogênio? Ele vem majoritariamente da água, pessoal. E a água não necessariamente líquida, mas pode ser também em estado de vapor, ou em caso de umidade, como em alguns casos do consumível. Nós fazemos a ressecagem do consumível, no caso do eletrodo que eu estou mostrando aqui na imagem, por causa disso. O eletrodo ele é poroso, então ele consegue acumular água dentro dele. Então o hidrogênio da trinca por hidrogênio ela sai daqui, sai da molécula de água. Então essa água que fica na umidade do ar aqui, ela penetra nos poros do nosso eletrodo revestido, por exemplo, ou do nosso fluxo de ar submerso, do nosso fluxo do arame tubular, ou no caso mais claro, o orvalho da chapa, né? O pessoal faz o pré-aquecimento, ou em alguns casos mais extremos, microvazamento de tochas TIG, são daquelas tochas TIG refrigeradas, sabe? Ela pode ter um microvazamento e inserir hidrogênio na chapa. Para os consumíveis de soldagem, né? Como que isso daí é sanado? Fazendo-se a ressecagem assim que ele é recebido ou assim que ele fica exposto a intempéries, né? Ele fica exposto ao tempo. Então, como prevenir? No caso do eletrodo revestido, o pessoal deixa ele guardado em estufas e quando que você vai usar em campo, o pessoal leva aquele cochicho, né? Aquela estufa portátil. Para que isso? Ele é mantido aquecido para impedir que a umidade penetre na porosidade dele. O caso do fluxo, né? O fluxo do ar submerso, quando ele fica exposto no ambiente, ele vai retendo umidade. Então por isso que ele tem que ficar sempre quente, para impedir que a umidade venha a adentrar nos seus meios e depois ser inserido na solda. E é a mesma coisa para o arame tubular, pessoal. Usou arame tubular, devolve no almoxarifado. Por quê? Porque o almoxarife ele vai guardar o seu arame tubular numa estufa. E essa estufa, ela precaver a pontinha que sobrou do seu eletrodo de acumular umidade. Que ela começa a acumular umidade aqui no começo da noite, e na hora que você vai pegar ele para ressoldar de manhã, ele já está bastante comprometido com umidade. O orvalho da chapa, pessoal, só tem uma maneira de acabar com esse orvalho, é fazendo o pré-aquecimento correto da chapa. Lembrando-se, de acordo com o nosso vídeo de pré-aquecimento que foi feito na semana passada, ele não serve somente para acabar com esse orvalho. Ele também ajuda a remover o hidrogênio difusido na chapa. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, nosso vídeo de pré-aquecimento está lá no nosso canal semana passada. No caso da tocha TIG, é simples. Manter a tocha sempre com a manutenção em dia e antes de soldar, dá uma apertada no botão dela ou no gatilho para ver se ela não está vazando água no momento que ela está saindo o gás. Segundo lugar, onde pode sair os hidrogênios, né? A gente falou da água, mas também tem os hidrocarbonetos. O que são hidrocarbonetos, pessoal? Hidrocarbonetos são todos compósitos à base de hidrogênio
e carbono, por isso o nome hidrocarboneto. Se houver qualquer tipo de presença de óleo ou graxa no nosso chanfro, além de causar porosidade, ele pode vir a causar a trinca por hidrogênio. Porque como eles são hidrocarbonetos, ele contém hidrogênio em sua composição também. Na hora que nós queimamos ele, o carbono vai para a escória e o hidrogênio fica preso dentro da solda em forma de gás. Entendeu? Então, método infalível para acabar com essa segunda situação: pano com solvente. Passa um pano com solvente no chanfro antes de soldar, se tiver presença de graxa ou qualquer hidrocarboneto, ou se o meio que você está trabalhando tem muita graxa e tem muito hidrocarboneto. Passa um pano com solvente no chanfro, problema resolvido, pode soldar à vontade. Então aqui por último, pessoal, vou passar para vocês um vídeo que é espetacular. Ele mostra o momento exato que o hidrogênio ele sai do material e causa trinca. Ele mostra para nós o metal de solda aqui. Ele foi soldado com um eletrodo 7018 com umidade, um eletrodo que foi deixado no ambiente. O que está acontecendo aqui, pessoal? Está acontecendo aquele fenômeno da formação da trinca. O hidrogênio que estava no fluxo do eletrodo, ali em formato de água, o que aconteceu? Na hora que nós abrimos arco com ele, aquela água ali, o oxigênio dela foi para a escória e foi embora. Então o que acontece? Sobra somente hidrogênio no corpo da solda, ali na nossa estrutura soldada. E esse hidrogênio ele vai se ligar com outro hidrogênio, que vai formar um H2. Dois átomos formam uma molécula. Essa molécula vai se juntar com outra molécula, com outro H2, que vai se juntando com outras, até formar uma bolha de gás. Isso acontece literalmente, são essas manchas escuras aqui. Então vamos ver o vídeo por partes. Então aqui, ó, vocês podem ver a bolha, ela se formou e estourou, tá vendo? Já começou a formar outras, ó. Estourou uma bolha aqui, formou uma bolha aqui. Tudo isso daqui, pessoal, são bolhas de hidrogênio, literalmente. Elas estão tudo escapando para a atmosfera, ó. Mas olha só o que ela está acontecendo, ó. Olha por onde ela está escapando, ó. Olha a trinca que formou. Olha lá, ó. Ela não tem espaço para escapar porque a solda está íntegra em cima dela. Então o que ela faz? Ela empurra os grãos para fora e escapa pelo vão. O hidrogênio ele tem que escapar daí, ele tem que ir para a atmosfera, ele não quer ficar preso dentro da solda. Então daí ele abre essas fissuras, essas trincas. E qualquer tensão superficial que nós tivemos causada por soldagem lá, já é mais do que suficiente para abrir uma trinca enorme na nossa zaque ali, bem na beira da solda. Então vocês estão vendo? Olha o tamanho dessa trinca aqui. Ela é observada com microscópio, é claro, né? Uma microtrinca, mas já é suficientemente grande para começar uma trinca maior, tá vendo? Olha só quanto hidrogênio saindo da trinca ali, ó. Não sei se vocês já viram, mas na N133 ela fala que ensaios de N devem ser executados 48 horas após a soldagem. Por que isso? Para dar tempo de formar qualquer trinca desse tipo. Porque vamos supor que você acabou de soldar com um consumível que estava úmido. Você depositou hidrogênio na solda. Mas só que é pouco hidrogênio. Então ele vai demorar para começar a formar a primeira bolha que vai eclodir e formar a trinca. Então ela demora até 48 horas para vir a se formar, porque ela é muito pequena. Então o que pode acontecer? Pode acontecer no inspetor você acabar de fazer a solda, ele for lá e fazer um LP ou um PM com a solda já fria e não detectar nada na solda, mas no dia seguinte você ir lá e ela está trincada. Isso pode acontecer completamente, então por isso o pessoal chama de trinca frio. Ela ocorre majoritariamente após a soldagem. Sempre após a soldagem, nunca durante e nunca logo após que a peça ainda está quente. Então o pessoal chama isso de trinca frio porque ela ocorre bem depois da soldagem, até horas depois da soldagem. Beleza, pessoal? Então, como prometido, o nosso questionário de 3 perguntas é esse daqui. Então é importante para ajudar vocês a fixar essa ideia, a mensagem que eu passei no vídeo. Beleza, senhores? Então, o nosso vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo de hoje. Não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook. Nós estamos em todas elas, nós damos atenção para vocês em todas elas. Beleza, pessoal?
Valeu